Olá, bem-vindos e bem-vindas à aula número 29 da nossa oficina de teatro online. Se você é aluno da nossa oficina, não se esqueça de colocar o seu nome aqui no chat, aqui nos comentários, para a gente saber que você está presente. E se você, por acaso, perdeu alguma das nossas aulas, não tem problema, todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. Conforme falamos na aula passada, hoje começamos uma nova fase da nossa oficina. Numa corrida de carros ou de Fórmula 1, o motorista passa por diversas emoções. Tem a largada, as ultrapassagens, o piloto passa por um, passa por outro e de repente ele é passado por um outro. Precisa parar, troca os pneus, volta para a pista, recupera as posições e chega o momento da reta final. Pois muito bem, nós chegamos na reta final da nossa oficina de teatro online 2020. A linha de chegada está próxima e nós estamos juntos. Nós estamos vencendo essa corrida, esse ano que foi 2020, juntos. Vamos com tudo para a nossa reta final. Nas nossas 28 aulas até aqui, nós trabalhamos várias coisas. Nós trabalhamos a criatividade de vocês. Eu falei um pouco para vocês das diversas etapas que a gente passa para levantar uma cena, uma peça de teatro. E eu falei também dos elementos de uma peça teatral. A gente falou de cenário, de figurino, de iluminação, de trilha sonora, de adereços. E eu também falei de todos os profissionais que estão envolvidos na produção para levantar uma peça de teatro. E agora chegou o momento da gente usar tudo que a gente falou, tudo que a gente trabalhou ao longo do ano. Como eu já falei para vocês também, esse seria o momento do ano que a gente já estaria preparando, ensaiando a nossa última aula, que é aquela aula que a gente abre para a plateia, para os pais, para os amigos, ou seja, seria um momento que a gente estaria levantando a nossa apresentação de final de ano. Então, como tudo nesse 2020, nós estamos nos reinventando e nós vamos preparar nossa apresentação de final de ano. Durante o mês de novembro, durante as próximas 3 aulas, a gente vai preparar essa finalização e a cada aula a gente vai trabalhando passo a passo. Eu vou dando as coordenadas para vocês. Combinado? O nosso tema para a nossa finalização de 2020 será esperança. Para os nossos alunos, nós já pedimos para escreverem um textinho curto, onde eles imaginassem que eles estariam daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos e como eles estariam vendo o mundo lá no futuro. Ou melhor, como eles gostariam de ver o mundo, qual a esperança deles para o nosso mundo daqui a 10, 20, 30 anos. É como se daqui a 20, 30 anos a gente abrisse um jornal e lesse aquela notícia que a gente espera muito que aconteça. E lesse aquilo que a gente quer ver no nosso mundo. Então nós pedimos esses textos. Os alunos mandaram textos lindíssimos, emocionantes. Apareceu tanta coisa bacana. Apareceu que não vai ter mais violência, que os animais de rua estarão todos cuidados, adotados, bem, que o nosso meio ambiente será muito bem cuidado, que as pessoas vão olhar uma para as outras, que não vai ter mais desigualdade, não vai ter mais racismo, não vai ter mais preconceito. Gente, apareceu tanta coisa linda, eu fui lendo os textos e fui me emocionando de verdade. Quantas coisas bacanas, tiveram textos em forma de poesia, tiveram textos em forma de notícia de jornal, tivemos repórteres dando notícias e muitas outras ideias que vocês encheram meu coração de esperança. É tão bacana ver vocês, nossas crianças atualmente, que serão os nossos adultos no futuro, pensando tanta coisa boa, querendo um mundo melhor. Estamos juntos. Eu amei ler os textos de vocês. E depois que os alunos e as alunas mandaram os textos, eu dei um retorno para eles e eles prepararam um primeiro vídeo.
onde eles já vinham com uma proposta de encenação. Como que eles gostariam de fazer aquela cena? Como que eles gostariam de falar aquele texto? Então, vamos assistir um pouquinho do que eles mandaram? Mas eu volto, eu volto com as Zé Impressões. Então, pessoal, vamos lá aos comentários sobre os vídeos que vocês enviaram, maravilhosos. E vamos ficar atentos que estamos agora na nossa reta final. Ou seja, é muito importante que todos façam os exercícios. É muito importante que vocês pensem nas coisas que estão sendo faladas para a gente sempre caminhar para o nosso produto final, que vai fazer parte da nossa apresentação de final de ano da Oficina de Teatro Online 2020. O que foi pedido? Eu pedi para que vocês fizessem uma leitura do texto que vocês escreveram, já propondo algumas coisas, né? Alguma proposta de encenação, tenho vontade de fazer de uma determinada maneira, para eu já entender o que está na cabeça de vocês. Nessa etapa, ótimo, a maioria fez lendo, era esse o pedido mesmo, mas para a próxima etapa, a ideia é que vocês não leiam, ou seja, vocês vão se apropriar do texto de vocês, que vocês escreveram, e aí você vai falar várias vezes até você contar essa história de uma maneira natural. Então, nessa próxima etapa, vocês não vão ler mais. Vocês vão memorizar o texto, nem seria memorizar, porque vocês vão contar uma história que vocês próprios escreveram. Então, contem essa história pra gente. Se divirtam contando, curtam, façam de uma maneira que vocês saiam felizes. Uma coisa que a gente pediu a oficina inteira e agora é fundamental. Façam os vídeos na horizontal, com o celular deitado. Uma coisa que aconteceu em vários exercícios foi colocar a câmera de baixo para cima, ou seja, provavelmente estava apoiando em algum lugar e aí vinha de baixo para cima. Tentem colocar mais acima, pedir para alguém segurar para vocês, até porque se alguém da família de vocês, alguém que more na casa de vocês, eles próprios vão dar o início e vão apertar o final, para que vocês possam começar a cena e terminar a cena no personagem, né? Não tem aquela coisa de ir até a câmera para desligar. Agora vocês vão contar uma história, a história que vocês escreveram, sem desmontar o personagem. E por falar em começar e finalizar, não se esqueçam de finalizar a cena. Lembra? Um dos nossos últimos exercícios, a gente precisa pensar no início, pensar no meio e pensar no final, para não cortar de repente. Muita atenção ao tempo de duração. Não façam uma coisa muito extensa. Vamos manter o nosso 1 minuto, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas sem passar muito de 1 minuto. Quando vocês escolherem um lugar para a cena de vocês, pensem que tudo que vai aparecer na tela vai ser informação. Então, cuidado! Peguem um lugar que vocês achem adequado, que não tenha muitas informações extras, é claro, dentro da casa de vocês. Já dei o exemplo de repente, uma parede lisa. Enfim, vocês vão escolher dentro da casa de vocês um lugar que não tenha muitas informações. O que são informações? Objetos, sons também, cuidado com os sons. Eu sei que muitas vezes não depende da gente. Eu tô aqui gravando, aí passa um carro, né, com a sirene ligada. Eu tô aqui e aí tem um barulho no corredor. Quando acontecer,
tentem gravar de novo, para que a gente não tenha uma sujeira sonora. É claro que tem alguns sons que são muito bem-vindos. Por exemplo, teve um vídeo sobre os pássaros que tinha som de passarinho e foi muito bacana. Mas aí a gente tem que pensar em tudo. Muitos de vocês circularam. Tentem fazer os vídeos de vocês dessa vez em um lugar. Escolham um lugar para contar essa história. Para que a gente tenha uma finalização com vocês, é claro, cada um fazendo da sua maneira, cada um trabalhando as suas intenções, trabalhando os textos de vocês, mas num lugar onde vocês vão, claro, se mexer, mas não vão ficar circulando, andando pela casa ou pelo jardim. Isso é importante também. Uma coisa que eu sempre elogiei durante esse ano todo e que vocês arrasam, vocês têm que me ensinar a fazer isso, são as edições que vocês fazem, que eu sei que vocês curtem fazer, mas para esse trabalho, cuidado. A gente quer ver o trabalho teatral de vocês, as expressões, as intenções, a gente quer escutar o texto de vocês. Então pensem se a edição, ela favorece ou não. Elas ficam maravilhosas, mas elas trabalham outras coisas. Na verdade, o mais importante nesse trabalho são vocês. Ou seja, a gente quer ouvir vocês falando esse texto, contando a história que vocês escreveram. Então, talvez não precise tanto de edições. Eu sei que muitos de vocês gostam de contar a história enquanto estão fazendo, mas tentem falar o texto de vocês, contar pra gente e pensar em soluções cênicas, soluções teatrais, porque dentro dessa câmera a gente está trabalhando teatro. Então vamos tentar, ao invés de dublar, ao invés de colocar a voz em off, ao invés de editar, trabalhar isso com as ferramentas teatrais que a gente falou ao longo do ano. Não estou falando que pode ou não pode, não tem certo ou não tem errado. Estou falando que nesse momento, nesse trabalho, a gente quer valorizar você com a sua história que você escreveu. Combinado? Atenção aos cabelos longos para vocês se favorecerem. Então, se precisar, prende ou bota o que vocês curtirem, que combine com o figurino que vocês vão escolher, que eu vou pedir daqui a pouco. Para quem escolheu fazer lendo uma notícia de jornal, cuidado para não botar na cara. Lembra sempre que a gente tem que se favorecer. O mais importante é a gente ver vocês. Então pensem em tudo isso e, claro, pensem na articulação. Lembra da nossa aula das caretas? É claro que vocês não vão fazer caretas, a menos que seja uma proposta. Mas pensem em falar bem esse texto, falar até o final da frase, não cair no final da frase. Lembrem-se que a gente está ouvindo esse texto pela primeira vez, a gente precisa entender, a gente precisa caminhar com vocês, entendendo a história que vocês estão contando. Bom, mas os vídeos foram maravilhosos, eu preciso que vocês prestem atenção em todas essas observações. Se tiver dúvida, pergunta. Se não tiver entendido, pergunta de novo. A gente está caminhando para mais uma etapa da nossa finalização de 2020. Combinado? Então vamos lá, vamos seguir com o conteúdo da aula de hoje. Então, essa foi a nossa segunda etapa do trabalho. A primeira foi escrever o texto, a segunda foi gravar com uma primeira proposta do que vocês tinham na cabeça para falar esse texto. E a nossa próxima etapa será você gravar de novo um vídeo. Lembram que a gente falou que teatro é repetição, 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 sempre pensando em melhorar, em colocar pontos novos. Eu falei aqui que a gente vai passo a passo. Então, agora vocês vão fazer de novo a cena de vocês, já pensando no espaço. Vamos pensar já a partir de agora que o nosso vídeo final será na horizontal, como ele foi durante as nossas aulas. Então, para quem não fez na horizontal e não tem problema, a partir de agora começa a pensar em já ver a posição do celular na horizontal. Pensa, de repente, em como seria falar esse texto lá no futuro, né? Porque vem as notícias de 2030, vem as reportagens, vem a leitura de um jornal. Como que seria falar esse texto que você escreveu lá no futuro? Para quem que você falaria? Como que você falaria? Será que você olha para a lente da câmera e fala como se fosse alguém? Mas quem é esse alguém? Tudo a gente tem que pensar e a gente precisa entrar de maneira concentrada para que a gente faça com a maior verdade e com teatralidade. Para essa próxima etapa do trabalho, vocês já vão pensar no cenário, nos figurinos e nos adereços que vocês teriam vontade de usar na cena.
Lembrem-se, estamos em casa. Vamos preparar o ambiente que a gente tem em casa para pensar assim, será que é melhor eu fazer esse vídeo na sala, que eu tenho uma parede lisa, que não vai ter muita informação? Será que eu faço no meu quarto, onde eu consigo empurrar um pouquinho a mesa e abrir um espaço que vai ser especial para fazer esse vídeo? Será que eu tenho alguma coisa em casa de objetos, de elementos, que eu possa trazer para a minha cena, que vai acrescentar na minha cena, que vai ajudar eu contar essa história e que eu posso arrumar especialmente para fazer esse vídeo? Será que eu falo numa poltrona que eu gosto muito da minha casa? Será que eu pego um jornal para fazer de verdade? Pego uma revista? Será que eu uso um microfone se eu estou dando uma notícia para a tela? Tudo que está em cena precisa ter um significado, precisa ajudar a gente a contar a história. Qual seria, dentro da minha proposta de encenação, o melhor figurino para eu usar? Será que é uma roupa lisa? Será que eu vou fazer algum penteado? Será que precisa de alguma maquiagem? Tudo bem, eu já estou indo mais para frente, mas é para pensar que a gente se prepara. Lembra quando a gente falou que a gente chega antes do teatro, todo dia da temporada? Para a gente se arrumar, para a gente concentrar. Então a gente vai fazer a nossa casa o nosso teatro. A gente vai parar antes, vai pensar o que é necessário, vai colocar o figurino que a gente acha adequado, vai pensar se tem algum penteado, vai pensar o lugar da casa que vai fazer, vai pensar se vai arrumar o cenário de alguma forma, vai pensar no enquadramento da cena, como que vou colocar o celular, vou botar mais para cá, para não pegar a televisão que está ali. Eu vou fazer no momento mais silencioso do dia. Então tudo isso, a gente está pensando e a gente está construindo as nossas cenas. Lembrando então que vocês vão mandar esse vídeo na horizontal e vão mandar no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. Pedimos aos nossos alunos matriculados que fiquem ligados nas mensagens. A gente vai dando as coordenadas, vai tirando as dúvidas. Se tiver dúvida agora, tô indo lá para os comentários como sempre. Aproveita e já tira a sua dúvida, me encontra lá nos comentários. Vamos bater um papo, vamos ver o que vocês estão achando desse processo. E se você gostou da aula, não esquece de dar aquele like no nosso vídeo. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo bem grande, pessoal, e até semana que vem. Obrigado! Beijo, fui!